Vamos parar o Congresso. Olhe para mim. Vamos parar o Senado. Vamos parar. Olha para mim, senhores deputados. Olha para mim, líder. Olha para mim, Zuco. Olha para mim, Sóstenes. Vamos parar o Congresso Nacional enquanto não sair a anistia dos nossos irmãos. Cadê a anistia que o Hugo Mota ia colocar para votar? Cadê? Mentiu para vocês. É preciso cobrar esse cara, essa mentira. E eu disse que era mentira, que ele não ia fazer. Eu disse que Davi não ia fazer. Não fez e ainda deu coletiva, porra. Coletiva. Dizendo que essa pauta não interessa o Brasil. O que mais interessa o Brasil? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Gastaram bilhões e bilhões e bilhões do dinheiro público. E o Brasil, debochado, já há muito tempo, desde que esse descondenado assumiu, gastando dinheiro em viagens na Babesca. O clima em Brasília ficou tenso após um discurso contundente do senador Magno Malta no plenário do Senado. Em tom firme, ele cobrou uma reação imediata do Congresso Nacional e afirmou que o país vive um momento de grave crise institucional. O principal ponto do pronunciamento foi a não votação da anistia, relacionada aos presos dos atos de 8 de janeiro. Segundo o senador, houve promessas de que a pauta seria colocada em votação, o que não aconteceu. Para ele, essa omissão representa uma falha política e humanitária, já que, na sua visão, a discussão envolve direitos fundamentais e garantias constitucionais. Com a sua primeira-dama, que é a vice-presidente da República, no lugar do Alckmin. O Alckmin parece que não se enxerga, que não tem um pingo de vergonha, mas não é para ter mesmo. Porque quem disse que Lula queria voltar à cena do crime e voltou junto, não pode ter vergonha mesmo. Não pode ter. Não pode ter. Gastando nababescamente o dinheiro dos impostos, parcos impostos de um país que cobra taxa todo dia. Vamos embora! É hora de agir! É hora de partir para cima! Não arregar em nenhum momento! Pelo amor de Deus, não vamos nos acovardar! Nós temos um Deus conosco, um Deus que anda conosco! Não, o ato de 8 de janeiro, ele foi armado. Ele foi armado. A Polícia Nacional não entrou em ação. Os infiltrados que estavam lá com G. Dias, as imagens estão aí para todo mundo ver. Alexandre de Moraes é um debochado. Ele gosta dessas coisas. Lembra da multa do partido? Foram 22 milhões. Ponto 9. 22 menos 9 dá 13. Ele é debochado. É um endemoniado. É só uma carcaça. Ali dentro é uma entidade de alta patente numa mente psicopata. Senhores ministros, me refiro a todos os 11 agora. Não vou separar ninguém. A justiça de Deus não falha. Eu vi a declaração de um ministro, não vou citar o nome aqui, que eu jamais esperava ler ou ouvir. Com relação a mim, vocês fiquem em paz. Quem me guarda é o Senhor. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. Medo, eu conheço e ouvi falar. Nós não temos que temer homem nenhum. Nós temos que temer a Deus. E é hora de fazer esse enfrentamento dentro do país. Porque essa esquerda desgraçada, endemoniada, com a prisão do Lula, depois de assaltar o país, julgado, com todos os seus direitos de defesa, julgado como chefe de quadrilha, como por lavagem de dinheiro, peculato, com seus tesoureiros presos, seus ministros presos, desgraçaram a vida do país. A Lava Jato mostrou a face oculta dos assaltos ao Brasil. Pois bem, eles então resolvem, em seguida, tirar esse descondenado da cadeia, porque o sistema não quer, odeia, não gosta do que Bolsonaro fala, não quer como Bolsonaro age, o que Bolsonaro faz e fala em favor do povo brasileiro. E hoje de uma forma desassombrada como sempre foi, para que a gente possa mostrar essa descaração, essa safadeza, esse crime cometido contra esse homem,
que não cometeu um crime, uma violação contra a Constituição, contra direitos humanos, contra cidadãos brasileiros, e me mostre R$1 que ele roubou, algo que ele tirou de alguém. Então, eles criam sempre uma cortina de fumaça. Qual é a cortina de fumaça, pelo amor de Deus? Criada dessa vez por quê? Bom, começou a crescer essa história da indicação do Messias para o Supremo Tribunal Federal. E eles tentaram, de todo jeito, abafar isso para que o Messias, o estafeta da Dilma, fosse protegido. Muita gente tentou falar comigo e eu já pedi para ninguém ligar para mim. E esse rapaz está sendo apresentado como diácono da Igreja Batista. Não há crime ser diácono, ser crente, ser batista. Que maravilha! O meu evangelho que eu ouvi na minha infância e da minha mãe foi na Igreja Batista. Ora, é o diácono Messias agora. Qual é o papel do diácono? Diz a Bíblia que é para cuidar dos órfãos, visitar os viúvos, as viúvas, os órfãos, os oprimidos, cuidar dos necessitados. Esse cidadão, advogado-geral da AGU, advogado do governo Lula, já é diácono. O senhor, como diácono, sabia que o Clezão era crente? Teoricamente, seu irmão em Cristo, a família toda, membros da igreja do pastor Silas Malafaia, e que a prisão de todos os patriotas do dia 8 foi pedida pelo senhor, por você, Messias. No dia 8, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que fosse evacuada toda a área e que fossem punidos. Foi você, diácono. Lá tinha 99% de cristãos presos e mais de 80% de evangélicos, de pastores, de pastoras, de irmãos nossos, gente doente com comorbidade. Você, como diácono, foi visitar algum deles? Não! Muito pelo contrário. Você pediu a prisão deles. Você ajudou a desgraçar a vida de milhões deles, que ainda estão de tornozeleira eletrônica, sem direito a serem anistiados, porque o seu governo, que você é ministro da AGU, advogado da AGU, sempre cria problema. Não existe nada. Eles não são anistiados. Inventaram a tal da dosimetria e o senhor está metido nisso. Porque eu não votei em Davi Alcolumbre, não voto, fiz discurso, disse tudo o que ia acontecer, que era um erro, e o erro está aí. E o Lula que prepare um outro nome para poder indicar, porque o Messias vai cair, viu, Lula? O rapaz de recado da Dilma vai cair. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Gastaram bilhões e bilhões e bilhões do dinheiro público. E o Brasil, debochado, já há muito tempo, desde que esse descondenado assumiu, gastando dinheiro em viagens na Babesca, com a sua primeira-dama, que é a vice-presidente da República, no lugar do Alckmin. O Alckmin parece que não se enxerga, que não tem um pingo de vergonha, mas não é para ter mesmo. Porque quem disse que Lula queria voltar à cena do crime e voltou junto, não pode ter vergonha mesmo. Não pode ter. Não pode ter. Gastando nababescamente o dinheiro dos impostos, parcos impostos de um país que cobra taxa todo dia. Estava reclamando da sobretaxa do Trump. Já tem 2 anos de sobretaxa ou muito mais, que o Haddad vem juntamente com você, esfolando o povo brasileiro e esbanjando o dinheiro do povo brasileiro. Mas agora está desmoralizado. O chanceler alemão jogou merda no ventilador. Estão tudo com raiva do chanceler alemão. E agora o que vamos fazer? Tivemos uma ideia. Vamos decretar a prisão de Jair Bolsonaro. Porque aí é uma cortina enorme de fumaça. Alexandre de Moraes é um debochado. Ele gosta dessas coisas. Lembra da multa do partido? Foram 22 milhões. Ponto 9. 22 menos 9 dá 13. Ele é debochado. É um endemoniado. É só uma carcaça. Ali dentro é uma entidade de alta patente numa mente psicopata.
O senhor, quando eles criaram, e agora a cortina de fumaça do recolhimento de Jair Bolsonaro, é pior, senhor Messias, porque o senhor faz parte disso. O senhor ajudou a engendrar essa mentirada toda, essa narrativa toda, que Jair Bolsonaro não cometeu sequer um menor crime. Gustavo Gaia, PL Goiás. AGU, ou seja, Advogado-Geral da União, enviou notícia-crime à PGR por declarações consideradas racistas. Discurso de Gaia na tribuna do Senado. O Advogado-Geral da União ingressou com uma queixa-crime no STF por injúria contra o ministro Silvio Almeida. Sabe quem é o ministro Silvio Almeida, o senhor Messias? É o tarado da esplanada. É o taradão da esplanada. Que foi tirado do cargo. Aquele que pagou as passagens da dama do Comando Vermelho. Que custeou a viagem da dama do Comando Vermelho. E que agora foi denunciado pelo Ministério Público, até que, enfim, alguma coisa aconteceu. Vamos lá, Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais, e Felipe Barros, PL Paraná. O Advogado-Geral da União foi acionado para tomar medidas administrativas, civis e criminais contra os deputados por críticas relacionadas à orientação sobre banheiro unissex em escola. Diácono, o senhor entrou contra eles, porque eles falaram sobre isso, contra banheiros unissex em escola. Magno Malta também criticou a postura do Congresso, afirmando que pautas econômicas avançam com rapidez, enquanto temas considerados sensíveis à população são constantemente adiados. Esse reforço que não existe assunto mais urgente do que a vida humana e cobrou dos parlamentares responsabilidade e coragem política. Na sequência do discurso, o senador ampliou as críticas e passou a abordar a relação entre Congresso e Judiciário. Magno Malta afirmou que há um desequilíbrio entre os poderes da República e o Supremo Tribunal Federal, que estaria assumindo um protagonismo excessivo sem a devida reação do Legislativo. Ele questionou decisões judiciais relacionadas aos atos de 8 de janeiro, alegando que, em muitos casos, não haveria individualização de condutas, o que colocaria em risco o princípio do devido processo legal. Segundo o senador, essa situação gera insegurança jurídica e aumenta a desconfiança da população nas instituições. O parlamentar também mencionou a atuação da Advocacia Geral da União, afirmando que o órgão tem participado de ações contra parlamentares e cidadãos da oposição. Para ele, isso reforça a percepção de alinhamento entre judiciário e executivo, enfraquecendo o papel fiscalizado do Congresso Nacional. Pelo amor de Deus, ninguém é idiota. Não consegue enganar ninguém. E está indo, recebendo palma onde vai nosso irmão diácono. Você sabe realmente o que é ser diácono? Você sabe? Não sabe? Deixa eu continuar lendo. Gilvanda Federal, deputado federal aqui do meu estado do Espírito Santo, PL Espírito Santo. E Marcos Polon, PL Minas Gerais. Veja que é só de direita. Só de direita. Até esse momento foi só o pessoal do PL. O Advogado-Geral da União foi provocada pelo ministro dos Direitos Humanos para abertura de queixa-crime a pedido de explicações por declarações em audiência pública no dia 20, em 2024. 2024. Veja que a AGU está sempre presente. Pedido de prisão de Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal, ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, que quando indagado por Alexandre de Moraes sobre a minuta do golpe, ele disse, não, é a minuta do Google. Está no Google, senhor ministro. Uma invenção narrativa. Um pai de família, um delegado exemplar da Polícia Federal, está recolhido dentro de casa, ameaçado de perder o seu cargo, já perdeu o seu porte de arma, até
os passarinhos que tinham autorização, eram criados, bem tratados, com autorizações, nada escondido, lhe foi tirado. A sua liberdade foi tirada. Por orientação de quem? A pedido, prisão de Anderson Torres, ex-secretário, e suposta omissão e conivência nos atos do dia 8 de janeiro. Não, o ato do dia 8 de janeiro, ele foi armado. Ele foi armado. A Polícia Nacional não entrou em ação. Os infiltrados que estavam lá com G. Dias, as imagens estão aí para todo mundo ver. Onde é que estão os infiltrados? Pedido de dissolução, preste atenção, de acampamentos em frente aos quartéis, desocupação de área pública ligada às manifestações, com prisão a quem resistir. AGU, ações civis públicas contra manifestantes do dia 8 de janeiro, pedido de bloqueio de bens de centenas de pessoas físicas e empresas, cobrança de indenizações milionárias por danos morais e mais, solicitação de medidas para extradição de foragidos no exterior. Carla Zambelli, Advocacia da União, AGU, o senhor advogado da União, contratou um escritório de advocacia sediado na Itália para atuar no processo de extradição de Carla Zambelli. O valor do contrato gira em torno de 200 mil euros para a fase cautelar do processo, é só para o começo. Vamos lá, Advocacia Geral da União contrata um escritório americano, Arnold Potter e outros nomes aqui, para representar o Brasil nos Estados Unidos, inclusive no âmbito de sanções e das aplicações da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal, que envolve ele também, porque o senhor Jorge Messias é um sancionado também. Não existe justiça onde prevalece o deboche, o escárnio, a vingança e a escolha da data. Prender o ex-presidente, um ex-presidente da República, é um escárnio. O viés político de uma ação sem fundamento sólido, conduzido sem o devido processo legal e sustentado menos pelos atos concretos e mais por suposições sobre intenções. E não digo isso em defesa de qualquer corrente política. Eu estaria defendendo, mas do próprio Estado democrático de direito. É evidente para todos que a arbitrariedade se tornou a marca dessa guerra pessoal conduzida por Moraes. Ainda assim, poucos têm coragem de apontar para o problema diretamente e que, de forma sintomática, sobre o atual momento que vive o nosso país. Que esse novo excesso do senhor Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e daqueles que fazem o judiciário, aqueles que fazem o poder executivo, que é o mesmo coluio, quanto antes seja resolvido. Caso contrário, será cada vez mais razoável afirmar que nós estamos caminhando para um caos e para viver num país mais ditatorial, num regime mais ditatorial do que a China, do que a Venezuela, do que a Nicarágua, do que Cuba. Eu não vou me calar. Ninguém vai me calar. Agora a cortina de fumaça foi levar Bolsonaro para fazer a cortina e calar até a velha mídia,
que não se surpreende com nada, que não tem sensibilidade de nada, que não tem sentimento de nada, que não tem sentimento por ninguém. O lance é grana, grana e poder, porque eles não acreditam em Deus, eles são ateus, então é poder, porque morreu, acabou, não é? Para nós não morreu, acabou, a vida após a morte, nós cremos num Deus, e esse é o ódio que vocês têm de nós. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e que Deus não vai permitir que esse esculacho, que esse deboche aconteça, porque Deus está ouvindo a oração do seu povo, Deus está ouvindo o clamor do seu povo, Deus está ouvindo o choro do seu povo, Deus está vendo o que esses demônios estão fazendo. Gelo nos 2 joelhos, estou com 52 pontos na perna esquerda, senão eu estaria aí em Brasília, mas eu estarei porque existe rede social. Toda noite eu faço a minha oração da noite por Jair Bolsonaro. Toda noite eu faço a live de oração e quando estou em Brasília, ia para a porta do condomínio e vai acontecer. E quero chamar todos vocês, não tenha medo, não tenha medo. Quero conclamar vocês todos. Você conclamou, Flávio. Você usou uma frase muito forte. Primeiro vamos buscar no Altíssimo. E isso mexeu com o inferno. Eles estão revoltados. O inferno está desesperado. Mas nós não vamos nos acovardar. Pelo amor de Deus, não vamos nos acovardar. Nós temos um Deus conosco, um Deus que anda conosco. E chegou a hora, senhores senadores, de parar essa história de estar recebendo gente no gabinete, para o cara contar a história de carochinha, contar mentira, vender a mãe para você, vender a mãe para poder botar a toga nas costas, e depois chegar no Supremo, desgraçar a vida do nosso povo, soltar bandido, inocentar bandido, devolver dinheiro de ladrão, soltar bandidos do PCC, do Comando Vermelho, e dar pena de 15, 16, 17 anos para inocentes, órfãos de pais vivos, de mães vivas, viúvas de marido vivo, que estão presos por causa desses desgraçados. Desgraçados! Senhores ministros, me refiro a todos os 11 agora. Não vou separar ninguém. A justiça de Deus não falha. Eu vi a declaração de um ministro, não vou citar o nome aqui, que eu jamais esperava ler ou ouvir, dando bem-vindo, grande conteúdo jurídico, saber jurídico, que vai acrescentar ao Supremo um homem ligado umbilicamente ao Lula, à esquerda, um socialismo desgraçado, perverso. Ele vai cooperar, ministro, com o Supremo. Ele vai cooperar. Ele vai ajudar a voltar ao ordenamento jurídico, vai. Será que vai? Voltar à Constituição, o juiz natural. Respeitar o artigo 53 da Constituição, que vocês nunca respeitaram. Daniel Silveira passou 2 anos preso, quase 3 anos. Com relação a mim, vocês fiquem em paz. Quem me guarda é o Senhor. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. Medo, eu conheço e ouvi falar. Eu nunca fui apresentado. Não vamos parar. É por justiça. É por justiça. Vamos parar o Congresso. Olhe para mim. Vamos parar o Senado. Vamos parar. Olha para mim, senhores deputados. Olha para mim, líderes. Olha para mim, Zuco. Olha para mim, Sóstenes. Olha para mim, senhores líderes. Olha para mim, Marinho. Olha para mim, Flávio. Olha para mim, Portinho, que são os líderes. Vamos parar o Congresso Nacional. Enquanto não sair a anistia dos nossos irmãos. Cadê a anistia que o Hugo Mota ia colocar para votar? Cadê? Mentiu para vocês. É preciso cobrar esse cara, essa mentira. E eu disse que era mentira, que ele não ia fazer. Eu disse que Davi não ia fazer. Não fez e ainda deu coletiva, porra. Coletiva. Dizendo que essa pauta não interessa o Brasil. O que mais interessa o Brasil?
O que é mais importante, mais interessante do que a vida humana? Nada! Sem a vida humana, nada vale nada. Para que construir ponte se não tem ninguém para passar? Para que assaltar a rua se não tem ninguém para andar? Ora, é a vida humana. Vambora! É hora de agir. É hora de partir para cima. Não arregar em nenhum momento. Nós não temos que temer homem nenhum. Nós temos que temer a Deus. E é hora de fazer esse enfrentamento dentro do país. O Flávio Dino é amigo do Lula? O Zanin é amigo do Lula? O PGR é amigo do Lula? O senhor Gonet, que não está livre de tudo isso, está dentro desse pacote de maldade, dessa patota de gente ruim, que só tem feito mal ao Brasil, foi reconduzido agora, com a maior cara de pau. Mentiroso. Mentiroso. Vocês podem fazer qualquer mal a mim. Eu não estou nem aí pro pré, porque eu creio num Deus. Uma hora eu vou passar, uma hora eu vou morrer. Vai ficar só meu corpo para apodrecer aqui na terra. Mas eu sei para onde vou. Eu sei em quem tenho crido. Só que na parte final desse pronunciamento que você acabou de assistir, Magno Malta fez um chamado direto aos deputados e senadores, especialmente aqueles eleitos com discurso conservador. Segundo ele, chegou o momento de sair da inércia e assumir posições claras dentro do parlamento. O senador também destacou a insatisfação crescente da população e afirmou que o povo espera liderança. Ele defendeu a mobilização popular de forma pacífica e dentro da lei como instrumento legítimo de pressão democrática, ressaltando que mudanças históricas no Brasil sempre ocorreram quando a sociedade se organizou. Magno Malta encerrou afirmando que continuará se posicionando e denunciando o que considera excessos institucionais. Para ele, o país está diante de uma encruzilhada histórica e as decisões tomadas agora podem definir o futuro da democracia brasileira.